Vamos lá, pessoal, questão 4.1 do livro de hidráulica básica. Na questão 4.1, o autor diz que existe um sistema de distribuição de água feito por uma adutora com um trecho de 1.500 metros e 150 de diâmetro, seguido conectado por um outro trecho de 900 metros de comprimento e 100 de diâmetro, e ambos têm o mesmo fator de atrito. E aí tem um esboço aqui do que seria esse sistema simples. Primeiro trecho aqui com suas características e o segundo trecho conectado em série, né? É o que a gente supõe pelo enunciado. Aí ele fala que a vazão total que entra no sistema é de 0,025, a gente já indicou aqui no início, beleza? E toda a água é distribuída com uma taxa uniforme por unidade de comprimento, Qzinho. É essa vazão de distribuição unitária. Isso nos dois trechos, né? E ela é distribuída de modo que a vazão no final, nessa extremidade aqui, a vazão que sai por aqui, que eu vou chamar de VF, ou melhor, QF, vai ser 0, tá? E aí ele pede pra gente determinar a perda de carga total na adutora, desprezando as perdas localizadas. Tá, o que a gente pode assumir aqui para essa questão? Eu já posso puxar aqui essa questão um pouco mais para baixo e fazer o seguinte. Bom, inicialmente, se eu sei que eu tenho uma vazão de 0,025 e ela é completamente perdida, né? Ao longo dessa tubulação, é como se essa tubulação estivesse furadinha, né? Vários furinhos, que fazem com que a vazão de 0,025 que entra lá no início, ela fosse sendo perdida aqui uniformemente ao longo de toda a tubulação. Então essa vazão de 0,025, ela tem que ser distribuída uniformemente ao longo de toda essa tubulação. Então é um Qzinho vezes L, que é como a gente estuda a vazão de distribuição em marcha, né? Esse 0,025, esse 0,025 ele tem que ser perdido ao longo de toda a tubulação. Então, com essa informação eu consigo calcular quanto seria o meu Qzinho. Seria esse 0,025 sendo perdido uniformemente ao longo de todo esse comprimento L. Mas quem é esse comprimento L? É 1.500 mais 900. 1.500 mais 900 dá 2.400. Fazendo essa conta, a gente encontra o valor de Qzinho como 1,042 vezes 10 a quinta metro cúbico por segundo vezes metro. Veja que isso aqui não tem unidade de vazão, né? Tem unidade de vazão por metro. Ah, eu gostaria de deixar como metro quadrado por segundo. Você pode, mas é preferível deixar assim porque traz pra gente essa noção de que é uma unidade de vazão, metro cúbico por segundo, dividido por metro, tá? É uma vazão de distribuição em marcha, né? Perfeito? Bom, então vamos para o ponto 2. O que seria o meu ponto 2? O meu ponto 2 seria dividir de fato esse trecho em dois trechos, né? Chega uma vazão aqui no início, e aí eu vou querer saber quanto é que vale essa vazão bem aqui na interseção. Eu posso chamar aqui essa vazão Qzão de uma vazão Q de montante do trecho 1. Aqui no final do trecho 1 eu posso dizer que há uma vazão de jusante do trecho 1, que vai ser exatamente a vazão de montante do trecho 2. E aqui no final, já apagando o que eu tinha escrito aqui como QF, para não confundir com outra coisa que a gente vai criar, eu vou chamar de vazão de jusante do trecho 2. Essa sim eu sei que deve valer 0. Bom, se eu tenho uma distribuição de vazão em marcha aqui no trecho 1 que me faz perder a essa taxa de Qzinho, eu consigo calcular esse QJ1. Como assim? Ora, existe uma vazão de Q de montante 1 que está sendo descontada de Q vezes L, só que aqui é o L1. E isso vai me fornecer exatamente a vazão QJ1.
Como assim? Ora, era os meus 0,025, só que ao longo de 1.500 metros, que é o comprimento do trecho 1, eu venho perdendo uma vazãozinha taxa Q, né? E esse Q é exatamente esse 1,042. Isso vai ser exatamente o meu QJ1, perfeito? Se eu fizer essa conta aqui, vai ficar 0,025 vezes, ou melhor, menos 1,042 vezes 10 a menos 5 vezes os 1.500. Isso aqui tem que ser o meu QJ1. Agora, fazendo essa conta, eu vou encontrar que o meu QJ1 vale 0,00937. Aqui está tudo em metro cúbico por segundo, perfeito? De posse desse valor, eu já consigo calcular o que seria a minha vazão fictícia para o meu trecho 1. No meu trecho 1, existe vazão de montante. A vazão de montante 1 ela é exatamente o 0,025. E a gente acabou de descobrir que existe uma vazão de jusante do trecho 1, que é 0,00937. E aí, como calcular a vazão fictícia para esse trecho 1? A vazão fictícia para esse trecho 1 é exatamente a média aritmética entre a vazão de montante do trecho 1 e a vazão de jusante do trecho 1. Perfeito? Lembrando que a gente precisa calcular essa vazão fictícia para conseguir de fato calcular a perda de carga no trecho 1. A gente não pode calcular a perda de carga no trecho 1 nem com a vazão de montante, nem com a vazão de jusante. Essa vazão que está rolando aí no trecho 1, ela é uma vazão variável. E aí a gente utiliza esse conceito de vazão fictícia, que vai representar essa nossa vazão variável através de uma vazão que é constante, né? Porque aqui, se eu tirar essa média, vai ficar 0,025 mais 0,00937 sobre 2. Ficou feio, mas não tem problema. A minha vazão fictícia do trecho 1 vai valer... Cadê? 0,0172. 0,0172 metro cúbico por segundo. Deixa eu checar aqui. Dado que agora já temos a vazão fictícia do trecho 1, a gente pode finalmente calcular a perda de carga no trecho 1. A perda de carga no trecho 1 agora pode ser calculado como F, L sobre D, velocidade ao quadrado sobre 2G. Mas para eu utilizar essa fórmula eu precisaria da velocidade. Então a gente usa uma fórmula alternativa, né? Que é aquela 0,0827 vezes F, L, D a quinta, vazão ao quadrado. Essas duas fórmulas são equivalentes, são a mesma fórmula, apenas a gente troca aqui a velocidade pela vazão. E essa vazão aqui é a vazão fictícia do trecho 1. Ele vai fazer com que a gente consiga calcular a perda de carga no trecho 1. 0,0827 vezes o fator de atrito que ele nos deu, que vale 0,028. O comprimento de 1.500. Vou afastar aqui que já está apertado. O diâmetro a quinta. O diâmetro aqui é 150, né? No primeiro trecho, 150 elevado à quinta. Vezes a vazão fictícia de 0,0172 ao quadrado. Então, com isso, encontramos que a perda de carga do trecho 1 vale 13,53 metro. Perfeito? E agora a gente precisa calcular a perda de carga no trecho 2. Então, eu vou chamar aqui de passo 5, né? Vou até mudar de cor para ficar destacado que a gente está trabalhando com trechos diferentes. Vou fazer esse vermelhinho aqui. O passo 5. O que seria o passo 5? Calcular a vazão fictícia do trecho 2. A vazão fictícia do trecho 2 pode ser calculada como a vazão de montante do trecho 2 mais a vazão de jusante do trecho 2 sobre 2. Não pode. Essa fórmula aqui, essa equação aqui,
é para quando a gente tem vazões de montante e jusante, vazão de montante e vazão de jusante, ambas diferentes de 0. Ou melhor dizendo, para quando a vazão de jusante ela é diferente de 0. Só que a questão nos disse que toda a vazão, toda a água é perdida ao longo da tubulação, fazendo com que justamente a vazão de jusante no trecho 2 fique igual a 0. Dessa forma, a gente consegue calcular a vazão fictícia do trecho 2 através de uma outra equação, qual seja, é a vazão de montante do trecho 2 sobre a raiz de 3, tá bom? Ambas as equações são demonstradas no livro e é através delas que a gente consegue calcular essas vazões fictícias. Então aqui fica fácil porque a gente já identificou que a vazão de montante do trecho 2 ela é igual à vazão de jusante do trecho 1 e a gente já calculou a vazão de jusante do trecho 1, que é esse 0,00937. Então, 0,00937 sobre a raiz de 3. Fazendo isso, eu acho que eu não tenho esse número aqui, 0,00937 dividido pela raiz de 3 vai nos dar uns 5,41 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico por segundo, perfeito? E aí, portanto, conseguimos calcular a nossa perda de carga no trecho 2, da mesma maneira, 0,0827 vezes F L2 D2. Eu acabei que não coloquei esses índices na equação anterior, quando eu calculei a perda de carga no trecho 1, mas não tem importância, vocês entendem aí, né? Vazão fictícia do trecho 2 ao quadrado. Então essa perda de carga do trecho 2 é 0,0827 vezes o fator de atrito, que é o mesmo, acho que é 0,28, né? Salvo engano, isso mesmo. Vezes o comprimento do trecho 2, 900, diâmetro a quinta, o diâmetro é 100, e a vazão é o famoso 5,41 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Se fizermos essa continha, isso aqui dá muito aproximadamente 6,10 metros. Perfeito? Então, por fim, ele pede para a gente calcular a perda de carga total na adutora. Basta que você some esse valor aqui com esse valor aqui. Então, a resposta da questão é a soma de 13,53 com 6,10. Perfeito? Então, a perda de carga total ela é igual a 13,53 mais 6,10, e a perda de carga total nos dá 19,63 metro. Perfeito? Essa é a questão primeira do capítulo 4. Espero que vocês tenham curtido. Curta, comenta, se inscreva, compartilhe e manda para os amigos. É isso. Valeu. Um grande abraço. Até mais.